Além da imaginação no ar, mais uma vez, Gabriel Ricardo aqui com meu amigo Victor Cameron. E aí, Gabriel? Bom dia, né? Estamos gravando de manhãzinha aqui. Mas vai assunto. hoje pro ar ainda, filho, na correria. Não é? Esse sempre. assunto tão sombrio, né? Não é verdade? Isso, que você classificou de uma maneira brilhante, seu Cameron. Como é que foi a sua classificação do episódio de hoje? Ih, cara, eu nem lembro. Tô com dano cerebral, não, brincadeira. Hoje, gente, é uma grande cortina de fumaça. Porque eu passei pro Gabriel ontem para ele ler 82 mil páginas. Eu disse que não dava, né? Aí eu falei assim, não dava. Eu falei, tá na hora de você melhorar 10%, então urgentemente. Porque eu consegui ler, entendeu? E eu já descobri quem é o culpado. Os culpados são os judeus. Então a gente vai para casa agora. Pronto, acabou o programa, isso entendeu? Aí, até semana que vem. Porque Nossa. É sempre assim, né, Cameron? A galera, ela sempre leva para esse lado. Não, eu sei quem é o responsável pela queda da República Brasileira. Quem foram? Os maçons. Aí, mas tem maçom escocês, francês, tem Rosa Cruz, tem os caras da Cabala, tem de tudo, meu. Tem Illuminati, tem os Anunnaki, tem os ET, meu, tem os reptilianos. Então, quem são essas pessoas? Na verdade, seu Cameron. Mas antes de tudo, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela primeira ou por mais vezes. Muito obrigado. Deixa o seu like aqui embaixo. Esse é o Além da Imaginação. A gente fala sobre assuntos complicados, diversos e polêmicos. Exato. E hoje saiu, né, na semana passada, Cameron, enquanto a gente gravava, que grande coincidência, não é mesmo? Você acredita em coincidências ou não? O Trump, para distrair a opinião pública, jogou o JFK Files, cerca de 80 mil páginas. Isso. Novas, que abordam N temas dentro ali de linhas, né? Então fala sobre Brasil, olha só que interessante. Fala sobre o assassino do JFK, Kennedy, né? Fala sobre uma possível fuga do Bigode para a América do Sul. Então o programa de hoje, seu Cameron, vai ser recheado igual aquelas tostines antigas que eram fresquinhas porque vendiam muito ou vendiam muito porque eram fresquinhas. Exato, né, cara? E a pior loucura é essa, né? Como que as pessoas com 82 mil páginas assim, de documentos que soltaram aí, e inclusive assim, gente, para quem não tem ideia da coisa, é o seguinte, eles lançaram lá 82 mil páginas no total, e são PDFs que são imagens escaneadas. Olha só que coisa maluca. Então, isso faz com que a pesquisa se torne muito mais demorada. Agora, a gente aqui é vanguarda no YouTube Brasil desses assuntos. E o que a gente vai dar para vocês no arquivo nosso, que tem todo episódio, assim, já faz desde o episódio 8, a gente coloca os arquivos aqui, tem um site que esse cara, ele digitalizou lá tudo e fez os PDFs de uma forma, disponibilizou os PDFs de uma forma que a gente consiga pesquisar neles, tá? E assim, nenhuma das vozes que já estão culpando os judeus, com toda... Não, é claro que são esses caras. São sempre eles. Nenhuma dessas vozes sequer citou essa fonte, mas estão lá compartilhando no Twitter que já mataram a pau. Falei assim, olha aqui como já descobrimos qual é a coisa. É interessantíssimo, né? Que as primeiras vozes que saem são sempre essas, e por coincidência agora, não são esquerdistas safados malditos. Uhum. São pessoas da dita extrema-direita. Dita que eu coloco que nem defino esses caras. Eu defino a maioria como assim, aqui está um extremo idiota e aqui está um extremo trouxa. Então, né, a pessoa que toma uma identidade lá e tal. E, pô, Gabriel, vou fazer um comentário antes de entrar ao vivo, né? Aqui pra você. E eu disse, besteira, vou fazer ao vivo esse comentário mesmo. Uhum. Que é o quê? Meu irmão, em 2022, 2021, também soltaram os arquivos do Tesla, que eram as anotações pegas lá no diário do Tesla, que estava sob domínio do FBI e tudo mais. E meu irmão leu, eram 350 páginas ou 360 páginas, bem menor do que 80 mil. Ele comentou comigo que simplesmente nada do que aqueles canais do Telegram falavam, nada era verdade, nada era verdade. E ele falou assim, que ele foi lendo aquele documento e ele percebia que haviam inúmeras páginas repetidas dentro do PDF, inúmeras páginas desconexas, coisas assim, anotações completamente banais. E era vendido nos grupos do Telegram desses movimentos assim acordados, de que era assim, a humanidade agora está recebendo um grande conhecimento de um grande cientista que foi muito injustiçado
e ele nos queria dar energia gratuita. Ele nos mostrou, aqui tem invenções que vão desde a cura de todas as doenças, com medbeds, até a gente conseguir tirar energia pura, assim, do ar, né, em qualquer lugar do planeta de graça. Então, assim, e aí meu irmão leu lá o documento e falou, olha, isso aqui é uma palhaçada, entendeu? Assim, o meu irmão é tipo o Arthur, entendeu? O Ape fala que o Arthur é o nerd, o gênio, o Dé também é assim lá em casa, lá, falou assim, às vezes quero saber do negócio, falei assim, esse cara deve ter lido já uns 5 coisas em cima desse negócio aí, deixa eu perguntar pra ele. E assim, ele quando falou isso aí, pô, eu caí pra trás, porque eu falei, porra, é impressionante todo o ruído que está gerando e nada é verdadeiro. Nada é verdadeiro, nada é verdadeiro. Com isso aqui, e você acha que isso aqui vai ser diferente, Gabriel? O que você acha com a pesquisa que a gente fez? O que você acha? Bicho, na verdade, quando a gente fala desses órgãos de inteligência, tanto da CIA, a gente tem que primeiro pensar no seguinte: quando a gente fala do assassinato do Kennedy, nós estamos falando ali do período Guerra Fria. Então estamos tocando, pô, cortina de ferro. Então você tem lá a KGB do lado de lá, a CIA do lado de cá, a FBI e tal, todas essas agências que existiam à época. Então existia essa guerra de informação e de contra-informação. Então quando a gente fala já do Lee Harvey Oswald, né, que foi o cara que deu o tiro, tudo mais, e isso aí já é consenso, né, nesse sentido. O que acontece? Já essa figura passa por algo complicado, seu Cameron, porque ele logo de cara foi um cara que passou pelo MK Ultra, que é um outro programa que a gente falou aqui. E lá naquele programa eu dei um gostinho para vocês, na época, falando sobre determinados tipos de programação. E uma das programações que surgiram na época do MK Ultra era desenvolver assassinos programados. Então, pessoas que eram ali, tinham um cérebro fraturado, né? De fato, a ideia era essa, quebrar a psique da pessoa, para que ela, a partir de determinados gatilhos, agisse de acordo com os manipuladores, né? E, enfim, quando você fala de Charles Manson, quando você fala do próprio Kennedy, quando você fala do John Lennon, por exemplo, sempre existe essa história de que as pessoas que cometeram os crimes contra essas pessoas seriam assassinos programados pelo MK Ultra, né? Essa é a linha principal que a gente escuta. Só que quando a gente caiu nos documentos, a gente esperava ver uma linha de informação e virou ali tudo, bicho, tudo, um monte de coisa. Tanto que, saiu o bigode na Colômbia, em 55, que os caras tiraram foto lá, ó, esse cara aí é meio estranho, o que vocês acham? Ele mandou lá pra turma, ó, o homem pode estar aí, ele pode ter fugido mesmo. E o Stalin, para muita gente que não sabe, para os negros, inclusive, que são de esquerda, ele, numa conferência, disse que o corpo que foi encontrado, que disseram que era o dele, na verdade era feminino. Toda a anatomia do esqueleto, porque o que aconteceu, né? Eles, depois do suposto RAW na cabeça, queimaram o corpo e queimaram lá com um material lá, petróleo, usaram algo muito pesado mesmo para tacar fogo e não sobrar nada. E aí não sobrou nada, só sobrou lá a caveirinha mesmo da pessoa. E aí, quando pegaram lá os ossos, falaram, não, esse aqui era o homem, né? E aí levaram embora para a Rússia. E aí quando chegou lá, passou pelas mãos, né, dos médicos, tal, olharam isso aqui e falaram, isso aqui não é homem não, meu, tá com um tiro na cabeça aqui, mas não é homem não. Talvez o homem fugiu. E aí existiam algumas teorias nesse sentido, né, Cameron? Teve gente que falou que ele voou para Noruega, teve até uma mulher que era piloto alemã, ela fazia parte da Luftwaffe e ela fez uma biografia dela, uma autobiografia, e no final da biografia dela estava escrito assim, será que fui eu que levei ele para Noruega? Será que eu dei guarida para o maior assassino de todos os tempos, segundo a opinião de vocês? Aí ela, tipo, morre com a informação. Um dia vocês saberão. E deixa essa informação no ar, bem no final do livro. Então o que acontece? O tempo inteiro, essas coisas já eram frutos de conversas conspiratórias, né?
mas parece agora que a gente tem um fundo de documento. E é aquela história que o Cameron comentou. Isso aqui é nuvem de fumaça ou é fato? Cameron. Cara, tem até fazer um comentário breve aqui sobre o Hitler. Eu sempre falo isso, assim, quando caio nesses assuntos, né? Que as pessoas falam, não, o homem morreu mesmo, tava no bunker ali e tal. Eu penso o seguinte, olha, Segunda Guerra Mundial já haviam mais câmeras no campo de batalha. E tem um fato interessantíssimo, que é assim, o George Bush, pai, ele vai fazer uma operação em Shishijima e ele é abatido. Ele cai lá no Pacífico e com uma hora ele percebe, assim, que tem um submarino ali por perto. Ele, contando essa história, ele disse que se borrou de medo, porque falou assim, rapaziada, a japonesada não era brincadeira não, Segunda Guerra Mundial, entendeu? Se fosse pego por japonês, já era melhor ter sido comido pelos tubarão ali, sabe? Seria mais humanizado o tratamento que você ia receber. E, enfim, não eram japoneses, eram americanos, era um pessoal que estava dentro do submarino fazendo uma missão lá de reconhecimento, eram 7 homens, se eu não me engano, que resgataram ele. E olha só que coisa magnífica. Esses 7 homens tinham uma câmera. E eles filmaram lá o resgate do George Bush. Que doido, né? Agora, em Berlim, final da guerra, quantos regimentos não estavam ali? Não é verdade? De todos os aliados. Primeiro, só que assim, tem um problema, né? Primeiro chegou Moscou, né? Primeiro Moscou chega, né? Ali, e depois chegam os americanos. Então, o que será que aconteceu nesse meio tempo? Eu não acredito que o Hitler seja burro o suficiente para negociar com os comunistas, no sentido assim de que eu não esperaria esses caras chegar para ver o que eu ia fazer. Não, ele ia rodar, ele sabia, né? Exatamente, não teria para onde fugir. Mas tem até o Dr. Stephen Quayle, que no livro O Império Embaixo do Gelo, ou Império Abaixo do Gelo, uma coisa assim, de uma série magnífica que o Afonso havia feito há um tempo atrás, e mostra assim que ali em 42, aumentou a atividade de submarinos e navios indo para a Argentina consideravelmente. E olha só que coisa, né? Por que isso? Enfim, só todo esse ponto de dúvida e tudo mais, a gente tem que falar. Tem a questão da curiosidade, né, por trás. A gente, caramba, que mistério, o que será que tem aí por trás? Uhum. E tem também e tem também, assim, o que estava rolando de fato ali, que a gente já tem por documentação, por tudo. Agora, que curioso, né? Por que que no caso do Kennedy, literalmente, você vai soltar ali informações sobre a ditadura militar brasileira, sobre a fuga do Hitler para a Colômbia, para viver sobre a tirania de uma latina, entendeu? Casado. Por que que ele... por que que teria o caso do Martin Luther King? Você percebe que é um negócio assim, é de propósito mesmo. Que é como se fosse isso aí parece repartição pública brasileira. Eu queria muito achar aquele documento. Aí o cara abre lá um armário assim, fala, tá bom, procura aí, é bem nessa boa vontade, assim, sabe? Boa sorte. e o ponto, assim, que eu até comentei com você várias vezes já, por que que sempre são as vozes que estão, as pessoas mais vocais agora na internet sobre esses arquivos, que estão culpando os judeus? Olha só que coisa interessante. E aqui, gente, a gente não tá fazendo, tem gente que ouve isso, esses caras defendem judeu. Bicho, a gente não defende ninguém. Nesse programa aqui é um negócio assim, quando a gente fala que defende alguém, a gente vai falar abertamente pra vocês, estamos defendendo essa pessoa, né? Não um grupo. Exatamente. Ou dando hate também num grupo, né? É justo, tipo, não tem isso aí. Estamos fazendo uma investigação aqui, abrindo a conversa, né? Uhum. É isso que é o importante, assim, abrir sem preconceito mesmo. Mas essas vozes que estão espalhando essas coisas são, primeiro, vozes ligadas ao Kremlin, hoje em dia. Então, alguns deles são sabidamente propagandistas soviéticos. Soviético, Vitor. Você não tem nem essa idade. Eu passei pela Guerra Fria, ela já acabou. Que trouxa. Trouxa. Só digo isso pra você. Bicho, tá bom. Senta lá, Cláudia. Tá bom, daqui a pouco vai chegar o TT pra você aí, seus remedinhos, você toma e vai deitar. É nesse nível, porque até parece que o maior aparato de inteligência do planeta ia falar, acabamos. Já era, né? Não, desmantela todo mundo, manda todo mundo embora para casa e agora vão trabalhar na iniciativa privada aí, exato, tá tudo certo. Agora é perestroika, pessoal. Vambora, falou! Exato. E o zap do cara cheio dos ditadores, dos contatos com até país. O cara, não vou usar isso, mas não trabalho mais com isso. Tá vendo? E comecei eu comecei a reparar nessas coisas e falei assim, tem algo muito errado aqui. Me parece que todo esse ruído
tá surgindo, assim, para uma coisa maior fazer sentido, que é aquilo que a gente estava falando ontem no Farolando. Farolando é Farolando é um programa, né, que o Farol faz apenas para membros. Isso, a live fechada, né? Tanto na BBV, no Farol, no canal do Abraham. Isso, exato. Então, nos 3 canais aí da gente, tá rolando isso aí sempre aí. Você falou, toda segunda-feira rola. Uhum. Agora, a gente comentou um negócio ontem, né? Teve uma conversa meio nessa linha, de que a gente tá vivendo um momento, né? Não sei se você concorda comigo, de que é um encontro de várias ideologias, um encontro de várias veias políticas numa coisa só. E eu comentei a respeito de um fenômeno, né, de um negócio que é chamado Q, a letra Q. E as pessoas vendem como QAnon, que o pessoal, assim, de forma errada mesmo. QAnon é o movimento por trás desse Q. Se você procura os posts desse maluco na internet, tem arquivos, tá, desse cara, Key Posts Archive. Você já vai achar todos eles arquivados. E olha só que interessante. Algumas pessoas dizem que esse Q é uma operação soviética similar àquela operação Trust, que manteve lá os russos no gelo e os soviéticos fizeram a revolução. E os caras sempre esperando, não, vão vir salvar nós aqui, vão vir salvar. Os chapéu branco estão se organizando por trás das coisas, eles sabem de tudo, fica tranquilo que vão ser salvos. Agora, eu acho que o Q tem elementos da operação Trust, mas mais perigoso, ele vai além dela. O que, para mim, é uma operação de infiltração soviética nos mais altos postos americanos. E o que ele está dizendo também, isso eu não falei ontem, né? Eu estou incrementando agora, o que também alerta nos seus posts várias vezes sobre toda a verdade que a história por trás do JFK ia revelar a respeito de pessoas que nós consideramos ser aliados e não sei o quê. Então, assim, é toda uma coisa, cara, me parece que a gente tá olhando para uma armadilha perfeita. Eu tenho essa impressão, né, Gabriel? E agora já discursei demais. Não, fique em paz. Eu acho que o negócio é o seguinte, pessoal. Vou colocar aqui na tela para vocês. Primeiro aqui é o Black Vault, tá? Isso estará no nosso documento no Telegram, tá bom? Então, primeiro link aqui abaixo, no nosso grupo Muito Além da Imaginação, o nosso grupo do Telegram, a gente compartilha todos os documentos que são discutidos aqui, né, no programa, e além disso você pode interagir conosco, a gente tem uma live às quartas-feiras, pela noite, a gente bate um papo, fala não necessariamente sobre o tema, às vezes acontece alguma coisa nova, né, durante a semana, e a gente discute por lá na quarta-feira pela noite, tá bom? Entre lá e saiba mais a respeito. Se você não quiser participar, não tem problema, você só entra, você pode pegar lá o arquivo na faixa do Vasco, só organizado, tá bom? E aqui esse Black Vault, ele vai organizar todos os documentos da CIA, e esse cara aqui, ele faz um trabalho muito importante desde 2017, então já fazem 8 anos que o cara tá nessa conversa, colocou aqui, tem muito arquivo, muito mesmo, de diversas coisas que aconteceram, então você pode salvar, tem os preset aqui e tal, você vê, são gigas e gigas, né, 40 gigas, 16 gigas, enfim, você vai somando aqui, vai ter uns 100 gigas de arquivo, só que por que isso aqui tudo é muito importante? Porque são fontes primárias, tá bom? Então, como esses documentos saíram há pouquíssimo tempo atrás, a brincadeira que o Cameron fez no começo ainda não deu tempo das pessoas lerem, né? Então, você tem que passar isso aqui por inteligência artificial, para você filtrar, e em algum momento um grupo de estudo que dividir isso aqui e, enfim, dividir entre pessoas que leem, tem esse costume, já tem esse interesse nessa matéria do conhecimento, vão chegar aqui em algumas conclusões ou vão conseguir começar a fazer esse resumo, tá bom? Porque é importante, não tem como, né, seu Cameron? Eu acho que não mesmo. É muita coisa de fato. E aqui, acho que a coisa importante para a gente iniciar o nosso papo, né, Cameron, é a questão justamente do assassinato do homem, né? Porque assim, logo quando aconteceu, surgiu aquela história de que, pô, não foi esse cara. Até há pouco tempo atrás aí tava surgindo os vídeos, eu não sei se eles eram feitos com inteligência artificial, pelo menos um trecho,
que era tipo um cara de dentro do carro abaixando o motorista, ele e dando tiro. Então surgiu esse tipo de coisa, disseram não, que o cara, na verdade, ele era inocente, ele era um cara programado do MK Ultra. Então diversas coisas surgiram na época e até hoje tem essa questão, porque o Kennedy era um cara que ele estava indo muito contra algumas questões monopolistas nos Estados Unidos. Então, quando um cara tá falando contra grupos da questão da moeda, né, grupos bancários, eu falo, pô, esse cara aí vai quebrar nosso monopólio. E aí tem até aquele último discurso dele, né, Cameron, que ele faz, tem inclusive isso no YouTube, que ele deu alguns dias antes da morte, acho que são 5 dias ou 3 dias antes da morte dele, falando desses poderes que existiam na República Americana, e aí o cara... Então, só esse fato dele ter feito um discurso vocal contra esses grupos, ele ter morrido alguns dias depois, já vira assunto para sempre, né, Cameron? Tem uma... eu acho, assim, na página 10 aqui do documento de 2025, vocês vão ver que tá lá, que a cabeça dele fez isso por conta própria. Entendeu? Não teve ninguém, teve tiro, teve nada, não tem nenhum culpado. Ele explodiu ali, do nada. Cara, acontece isso aí, né? Isso, mudança espontânea. climática. Muda a pressão ali, tem gente que reage dessa maneira. Os outros infartam, né? Mas enfim. Tem esse caso do Lee, também, do assassino do Kennedy. Olha só que interessante. Essa informação está disponível também, gente, no nosso arquivo aí, tá? No Google Doc lá, que a gente sempre compartilha. Que é o seguinte. Já em 2021, também nessa nova soltura, não é soltura a palavra que eu tô querendo achar, mas enfim, vou usar aqui palavra feia, tá? Nessa liberação dos arquivos, em 2021 já, do Kennedy, você vê, olha só, desculpa, o parênteses. Isso já está acontecendo, então, há 8 anos, desde 2017. Mas agora, nossa, que bombástico, é agora que está acontecendo. Não é. Faz 8 anos que está acontecendo. E em 2021, nos arquivos que foram soltos, e aqui tem até o link do Daily Mail comentando a respeito disso, o Lee Harvey Oswald, ele passou 2 meses na Rússia, entendeu? Ele estava em conversas com agentes da KGB constantemente. Então é uma coisa assim... aqui no nosso arquivo também vai ter um outro tópico que não vai dar para abordar assim de maneira mais natural, mas é o seguinte... há toda uma confusão por trás disso, que como esse movimento do QAnon está mostrando, que eles vão salvar Israel por último. Então Israel, nessa ótica revolucionária soviética, eles vão ser os últimos a serem expostos e pagar por os crimes lá que eles fizeram. Tá, isso é retórica comunista. Beleza, né? Tô repetindo aqui apenas isso. E o ponto é o seguinte... Israel é uma coisa meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que é um aliado importantíssimo do Ocidente no Oriente Médio, existem também, e isso eu tenho uma fonte do general chinês falando isso, a fonte está nesse arquivo aqui, é o discurso do general chinês falando isso, que já desde os anos 70 os chineses estão em estrita colaboração com os israelenses. E isso, quando eles não estão em colaboração, eles estão literalmente roubando os israelenses a tecnologia daqueles caras, sabe? Então, assim, ou colabora ou eu roubo você. Então, não tem conversa, né? Então, você percebe que, agora, e o chinês, inclusive, fala, né, que não é só a respeito da China, mas a Rússia também está fazendo isso. A Rússia também tem acesso a essas mesmas informações. Então, olha que coisa. Você chegar e começar a falar assim, não, é Israel, 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 Israel... E ao mesmo tempo você tem uma operação soviética dizendo assim, a gente vai botar Israel por último lá, a gente vai expor todo mundo ali e acabar com tudo. E esse movimento Q, para quem não conhece, a essência do negócio é uma essência leninista. De que primeiro o Q faz várias denúncias, de que as instituições estão todas contaminadas, assim como também o Kennedy também já estava fazendo. As instituições estão todas contaminadas e assim, isso aqui, sabe, tá pra virada, a gente precisa fazer alguma coisa. E o que conclui que vai haver uma grande revolução no mundo inteiro. Então, assim, ele diz que tem agentes espalhados desse movimento por todas as instituições do planeta. Olha só, que nem muitos ex-comunistas falam os comunistas, os caras já infiltraram tudo mesmo. E eles estão dizendo
que vai haver uma revolução no mundo inteiro, uma revolução leninista. Então, assim, as instituições, elas vão passar por um arco de luz, assim, que vai, sabe, esterilizá-las, e agora é tudo novo, tudo bom, tudo justo. Então, assim, pô, Gabriel, eu acho isso, cara, uma confusão satânica, e principalmente, assim, as pessoas mais vocais a respeito desses tais arquivos agora, e pessoas que já tiraram uma conclusão, são pessoas sabidamente que já repetem propaganda comunista. Seja um contratado direto ou seja só um trouxa, né? Como tem de monte, né? 90%. Não, é exatamente isso. E agora na tela aí para vocês, ó, o que acontece? Esse documento ele foi divulgado pela CIA, né? Então esse é mais um dos links que você pode ter no PDF que a gente vai divulgar. Então tá falando aqui que o Lee Harvey Oswald, né, que foi esse homem que assassinou o presidente John Kennedy, tá escrito aqui inclusive, pode ter sido uma cobaia nesse experimento da CIA que foi o MKUltra, tá bom? Lá no final dos anos 50. E esse cara, ele foi para a Rússia. E o que aconteceu? Quando ele foi preso, né? Lá o pessoal da Rússia, isso é um documento da KGB, tá bom? Eles começaram, não é esse que eu tô mostrando, tô citando um documento da KGB. Eles comentaram o seguinte, cara, ferrou, porque ele vai dar com a língua nos dentes que ele era agente nosso. Então o que aconteceu? Eles temeram esse vínculo, né, que ia ser descoberto, e eles falavam a respeito também do interesse do Oswald por LSD. E o que acontece? Ele, em 1962, se encontrou com um procurador, né, lá em New Orleans, né, e lá ele tentou passar um pano na reputação que ele já tinha, né, para o pessoal do Departamento de Estado americano, de um comunista drogado. Essa era a visão que os caras tinham a respeito do cara, tá bom? E o que aconteceu? Ele também menciona nesse documento que a CIA era um dos principais fornecedores de LSD pelo mundo. Então você vê, é uma acusação da KGB dizendo que um departamento americano era o maior traficante de droga que existia no mundo, o LSD especificamente. E aí tem até um livro que se chama Where We Control, né? Nós somos controlados, que dizia que esses métodos de controle mental lá feitos na época do MKUltra, esse controle hipnótico, essa questão de controle por drogas ou influências eletrônicas, tomaram controle do Oswald, né? Tomaram controle, inclusive, do Jack Ruby, que foi o assassino dele também, e de diversas pessoas que foram envolvidas naquele evento. Então, todo mundo envolvido naquela história da trama, ó, eu programo um assassino e eu programo um outro assassino para matar esse cara, vai ser uma gigantesca queima de arquivo para ninguém dar com a língua nos dentes a gente resolver esse problema, porque o cara, esse presidente aí, vai ferrar nós, vai matar o monopólio da turma. Então você vê, é um documento de lá da cortina de ferro, de cada cortina de ferro, considerando essa questão, que ele era persona não grata, apesar de ser um milico, né? O Oswald era, e ele só poderia dar aquele tiro sendo um fuzileiro mesmo, o cara teria que ser uma pessoa muito bem treinada nesse sentido. E do lado de lá e do lado de cá tem uma narrativa dizendo, ó, aquele cara era nosso, hein? Ou, aquele cara não, aquele cara era um doidinho, né? E o que acontece? Quando a gente teve esse novo evento recente, né? Como é que era o nome do cara lá que tava no comercial do BlackRock, tudo? Você lembra? Thomas Crooks. Thomas Crooks, que foi quem fez a tentativa contra o Trump. Não conseguiu, né? Pegou na orelha. Pegou na orelha porque ele desviou, né? Porque ia pegar certinho, bullseye, ia acabar com o cara também. Quando a gente vai cavucando a história também desse cara, é uma história complicadíssima. Inclusive, o cara fez parte de um comercial da BlackRock, né? Isso já alimenta aí toda sorte de conversa nessa direção. E aí você vê a história da família, do cara, enfim. Quando você mergulha nessa questão da tentativa também contra o Donald Trump, cara, loucura completa. Então,
O tempo inteiro a gente tá falando dessa questão de será que o que eu tô vendo é de fato o que eu tô vendo? Será que são contra-informações? Não dá para saber. A verdade é essa. E essas 80 mil páginas, como o Cameron comentou, são mais uma cortina de fumaça do que de fato esclarecendo a respeito daqueles fatos. Ó, joga um fato público aí pra turma ficar preocupada, igual a gente falou a respeito do 9/11. Pô, descobrimos aqui no Pentágono que sumiu aí uma fortuna. Dia seguinte, aviões na torre, meu amigo. E é o que muita gente comenta, né? Você joga essa cortina de fumaça para esquecer o evento principal que rolaria se as coisas saíssem debaixo do tapete, seu Cameron. No Vaticano, recentemente, o que aconteceu foi João Paulo I, né? João Paulo I um dia falou assim, olha, tem algo errado aí no Banco do Vaticano. 12 horas depois estava morto, acordou morto, entendeu? Então, tem algo errado, talvez tenha mesmo algo errado aí, cara. E durou 30 dias esse cara, uma coisa assim, né? E, assim, o ponto interessante, a gente tem um documento aqui para vocês também, para quem quiser dar uma olhada, é um PDF de 25 páginas. Ele tá tanto na pasta, quanto a gente postou o arquivo original, o arquivo dele na internet mesmo. É do próprio site da CIA. Que a CIA está fazendo uma mera compilação de mentiras soviéticas a respeito de linká-los com o assassinato do Kennedy. Então, assim, olha só que coisa, né? Que o interessante que ninguém fala nunca são os sovietes. É sempre assim, é sempre a coisa externa, é sempre o americano, é sempre alguém secreto lá do MI6, não sei o que, não, isso tem mais, ninguém... As pessoas nem veem, as pessoas não veem 007 mais, então já perdeu a graça, né? Mas o ponto, assim, central é que na história recente, quando você começa a lembrar de quem começa a trazer esses assuntos, é sempre a direita alternativa e pessoas que hoje já estão sendo reveladas que estão repetindo pontos do Kremlin à torta e à direita. À torta e à direita. Então, assim, olha que coisa louca. Essas pessoas estão sempre num processo constante de minar a confiança do povo americano nas instituições e sempre blindando assim, blindando essa pesquisa, essa investigação mais profunda em relação a essas ameaças. Agora, inclusive, olha só que coisa, né? A gente separou uma página de um livro do Coronel Lunev, né? Tá, aqui também tem essa fonte aqui, com licença, estou lendo aqui rapidinho, né? Tá. E, assim, é o seguinte, assim, né? Esse coronel, ele simplesmente está mostrando, ele é um desertor soviético. E ele simplesmente está mostrando que, como esse papo aí de falar assim, ó, vamos começar a culpar Israel, culpar a CIA, culpar não sei o quê e todo mundo, é uma coisa que vai apetecer tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda, e é um plano soviético. É totalmente um plano soviético. Tem algo também, tem uma outra thread que eu separei, que é o seguinte, assim, eu vi isso aí no Twitter, achei interessantíssimo. Mas, assim, segundo o general Ion Mihai Pacepa, isso, ele tem aquele livro que é o Desinformação, né? O Yomi Pacepa. Bom esse livro. Que é o maior desertor do bloco soviético, né? Aí ele diz o seguinte, assim, né? Que o codinome que era SIG significa Sionitsky Gosudratstva, ou Governos Sionistas. Então, assim, é uma estratégia soviética para ficar sempre repetindo de que aquelas coisas assim, ó, os Estados Unidos e Israel são países imperialistas, e, assim, uma hora Israel que manda nos Estados Unidos e os caras comandam tudo lá dentro, e a outra hora é os Estados Unidos que mandam em Israel e, nossa, vai estabilizar o Oriente Médio e acabou para eles. Então, assim, você percebe que é sempre uma confusão. E olha como essa confusão é atualíssima. Essa thread que o Gabriel botou na tela aqui, essa thread, se ele der um scroll down para baixo, ele vai ver uma coisa interessantíssima, porque esse cara vai mostrar a fonte da onde tem na literatura soviética, né, os documentos de que mostram que foram sim os sovietes que estimularam o terrorismo no Oriente Médio. Então, assim, os árabes não... Assim, a gente saberia se isso fosse comum, a pólvora tá aí já faz um bom tempo. Inclusive, assim, os árabes e os europeus já lutaram com pólvora também há um tempo atrás. Agora, a gente não tem um relato desses caras se explodindo. Junta lá um saco de arroz de pólvora lá, e o cara vai lá no mercado, lá na vendinha e pum, se explode. Não tem isso na história da humanidade. Só começou a ter essas táticas depois do quê? Dos anos 50, anos 60,
que é exatamente quando esse cara tá mostrando que começa a operação de influência soviética nessa área, para poder formar esses grupos. Olha só que coisa, né? Assim, vamos lá, enfim, né? Aí você vai, desliga isso aqui, esquece tudo, e liga lá num qualquer X da vida que tem no YouTube aí, o cara tá lá, nossa, olha isso aqui, que coincidência. Ou aqueles vídeos que a pessoa fica assim, ó. Né? Aquela coisa ridícula. Não, esse vídeo é bom, Kara. O cara... Pois é. Ele aponta pra tela. Aí tá lá o Kid Bengala. Nossa, o Kid Bengala é mentira que o Kid Bengala é tão grandão assim. Não, mas tem aqui, ó, por exemplo, ele coloca aí, pô, um escritório aí em Atenas, um morto, 14 feridos em 69, e aí vai seguindo, né? Todos os atentados aí. Exato. Aqui no Líbano e tal, eles comentando essas questões, porque é verdade, né? A União Soviética armou boa parte dos países ali no Oriente Médio, né? Exato. Cara, ó, galera, ninguém vai mostrar isso aqui pra vocês. Só nós que é trouxa mesmo, tá mostrando essas coisas aqui, falando assim, olha só. Correndo risco, né, Cam? Pois é, porque meu plano é assim, todo mundo, nossa, mano, o JFK Files, cara, nossa, mó brisa isso, vou lá ver qual que é. Poxa vida, Israel tá por trás disso, caramba. Não, eles merecem essas bombas, né? Eles merecem. Sabe, vira uma conversa assim dessa, né? E aquela coisa, a gente tá vindo aqui jogando um balde de água fria, ou nem fazendo isso mesmo. É como se a gente estivesse parando assim a vanzinha do farol no precipício e falando, bicho, olha o tamanho dessa confusão aqui, olha o tamanho desse buraco. E só isso, assim, só da gente conversar sobre o tamanho desse problema aqui já é alguma coisa. Uhum. E é uma coisa que ninguém tá fazendo, pô. Assim, e quem tá se prezando a fazer isso aí, o cara vai falar X ou Y e daqui a pouco ele tá em outro assunto, né? Porque vai acontecer uma outra coisa bombástica e, nossa, é sempre assim. Exato. E outra coisa importante, acho que chegou um momento que não dá pra gente ignorar mais, né, seu Cameron? Teve um documento da CIA que eu tô colocando aqui na tela, e é o seguinte, eu vou falar meio cripticamente, porque o nome é hostil à plataforma, tá bom? Então não pode ficar falando o nome toda hora. Então eu vou dar um apelido que é Bigode, o senhor Mustache, tá bom? O senhor Mustache, o que aconteceu? Ó, tá escrito inclusive o nome dele aqui, ó, ele era um rapaz austríaco, né, que era vegetariano, né, essas coisas. Então o que aconteceu? Ó, você viu, ó, microfilme, então foi escaneado, né, isso aqui em 63, e aqui é um documento de um agente da CIA na América Latina fazendo algumas observações. Então, quem que era a pessoa de interesse desse documento? Ele, né, o Bigode. Aí aqui, ó, 3 de outubro de 55, informações de Bogotá, Buenos Aires e Maracaibo. E aí, específico, quem que é o nome do cara? Tá aqui, meu. Tá aqui. Calma, não pode ler. Não, eu li outra coisa ali em Maracanã, eu li outra coisa. Calma, eu li um palavrão ali. Isso. Aí, ó, em 29 de setembro de 55, esse é o nome do agente, né, infiltrado, disse o seguinte, aqui, ó, ele tava dando uma olhada, tal, uma avaliação, tal, informação que está sendo encaminhada com uma possível pessoa de interesse. Aí ele contatou no dia 29 de setembro de 55 por um amigo muito confiável que serviu sob o comando dele na Europa e está vivendo em Maracaibo. Então esse nosso amigo aqui, que era o espião lá, preferiu não revelar a identidade desse amigo, né? Não vou passar minha fonte. Então esse amigo disse que em setembro de 55, o Philipp Citroën, que é uma pessoa que a gente vai mostrar aqui abaixo, que era um antigo alemão lá do exército deles, disse a ele de maneira secreta, ó, não conta para ninguém aqui, que o Bigode estava vivo. Então veja só, em setembro de 55, um espião da CIA disse que tinha ouvido de um amigo que também era espião e trabalhou sob o comando dele na Europa, e esse cara agora estava radicado em Maracaibo, aqui na América do Sul,
dizendo que conversou com esse cara que era do exército dos bigodistas, que o homem estava vivo, que o Bigode estava vivo. E aí o Citroën, que esse cara, disse que entrou em contato com ele 1 mês atrás na Colômbia, numa viagem que ele fez de Maracaibo para lá, né? Então ele pegou o voo aqui da Royal Dutch, tal, disse aqui a respeito. E aí, o que acontece? Que ele tirou uma foto com o cara naquela ocasião, né? Mas não mostrou a fotografia. E ele também disse que o Bigode deixou a Colômbia para ir para a Argentina em janeiro de 55. Então ele não morava mais na Colômbia, foi para a Argentina, beleza. E aí foi o comentário, né, que eles estavam buscando, né, os aliados para persecute, né, para processá-lo, persegui-lo em relação aos crimes da Segunda Guerra Mundial, beleza? E o que acontece? Aqui segue, né? Você pode ler depois aqui com mais calma, mas o que é mais interessante é essa fotografia aqui, seu Cameron. Então, era o cara, né, que estava comentando com ele a história, que eles tiraram a foto, e o grande Bigode, aqui, bigodinho. O cara teve a pachorra de manter o bigode, pô. Ah, não, aí tá tirando, né? Exato. Então aqui, ó, aí você vê a tem coragem. O homem, pô, tem coragem. Aí, ó, essa foto que eu mostrei para vocês no documento aqui, ela numa definição melhor, né? Não sei se é IA isso. Eu sei que eu vi isso aqui na internet e aquela mesmíssima fotografia. E eu vou falar uma coisa para você, Cameron. Se não é, parece muito. É verdade, né? O cara é que nem no TikTok aparece pra mim o sósia do Martin Lawrence, do Will Smith e do Jack Chan. E aí são 3 brasileiros. Aí minha mulher e meu irmão, isso aí é inteligência artificial, você é mó burro, tá sendo enganado com isso aí. Eu falei, não é, né? É impossível. São eles mesmos aqui, ó, os sósias, dublês perfeitos desses caras. Mas, ó, fiquei olha só que coisa, né? Quando você tava lendo ali a comunicação, né, o relatório assim, de inteligência, eu pensei um negócio assim, né? Cara, será que em Brasília, por exemplo, eu sei que Brasília, segundo já foi comentado por várias pessoas, existem vários restaurantes chiques lá. Agora, e esses restaurantes chiques, eles oferecem áreas, salas de reunião e tudo mais, para, enfim, para não só para os políticos, mas para os empresários que moram lá e tudo mais. Sim. Quantos desses empresários, se a gente não puxar a capivara deles, vai descobrir algumas coisas? Por exemplo, assim, que olha, esse cara, ele não é um mero funcionário, ele é um mero empresário aqui, um mero maître. Ele tem algo a mais por trás, né? E, assim, eu acho, assim, né, que a politicagem brasileira é tão patética que eles jamais nem perceberiam isso, né? E conversariam assuntos sensíveis de Estado e de sua própria privacidade, né? Ali naquelas salas e tudo mais, né? Não, o brasileiro não tem esses conflitos, né? Ele libera a vida, fala, não, você não sabe, eu tô sofrendo aqui, eu não tô sentando direito porque eu tô com hemorroida. Aí você olha assim e fala, meu, você tá falando isso pra mim, cara? Eu não tenho muito interesse. E pior que 15 minutos depois o cara fala, nem é hemorroida, tá dando ontem mesmo, isso aqui, tô mal pra caramba. E você fala, pô, cara, vai fazer o PrEP lá, não encosta em mim. A coisa, né? Porque essa é uma conversa que eu tenho com meu irmão, assim, constantemente, né? Ele é aficionado nessas paradas, e ele comenta assim, que fala assim, olha, é normal, assim, inclusive assim, vamos usar o exemplo mais comum, né, que a gente já tá usando aqui, Israel. Quantas pessoas Israel não enviou como agentes pro mundo inteiro, que é aquela coisa assim, é o seu Ibrahim aí, chegou aí, e tá ali, ó, meu vizinho, ele tem uma lojinha aqui dele, sabe, de bugiganga, vem nos negócios aqui, não sei o quê, só que assim, esse cara é um agente lotado, entendeu? E aquela coisa, ele pode ser um empresário de sucesso, ele pode ter muito sucesso nesse empreendimento dele, na região que ele foi alocado ali e tudo mais, e aquilo. Ele é um cara que tem o governo atrás dele. Então, assim, pra ele dar certo mesmo. Fala assim, ó, vai lá, fulano, você fica aí atuando aí, daí quando for preciso, a gente vai usar você. Ou, enfim, usar os meios que você construiu e tudo mais. E assim, o que eu penso engraçado nisso é que o Brasil é um lugar que não se existe conversa contra inteligência. Não se existe isso. Assim, eu acho que estou fazendo que a gente está fazendo um trabalho aqui, só mostrando assim essa discussão. Assim, olha só aqui, ó, esse pessoal aqui do Twitter aqui tudo mais, o resto da galera mostrando assim,
Olha essa zona toda aqui. Ninguém tá fazendo isso. Uhum. Não, mas uma questão interessante, veja só. Por que essa não é uma viagem completa, Cameron? Até para o pessoal entender. Quando pegaram o Adolf Eichmann, né, na Argentina, tem esse livro, inclusive, Eichmann em Jerusalém, você pode ler depois, da Hannah Arendt e tal. Ela fez uma reportagem em relação à captura dele. Ele fugiu para a América do Sul também, assim como Mengele, né? Um monte de gente fugiu. Teve até uma piadinha que eu tava vendo esses dias atrás no The Office, não sei se você gosta, tem a série lá. Só vejo os cortes, nunca vi nada. É uma série interessante. Aí tem um personagem que se chama Dwight, né, que ele é de origem alemã. Aí ele falou, pô, eu tentei visitar meu avô na Argentina, mas um monte de entidade dos direitos humanos caçaram meu passaporte e eu não pude ver o velho. Né, que era uma brincadeira, óbvio. Todo mundo tentou correr para algum canto no final da guerra. Aí o Eichmann conseguiu. Inclusive o Eichmann começou a trabalhar numa empresa automotiva na Alemanha. E ele se tornou chefe de departamento. E ele foi capturado 15 anos depois do final ali, né, já em 1960. E é como o Vitão comentou, o Mossad colocou gente na Argentina, sem o conhecimento do governo argentino, e começou a fazer uma investigação. É o cara, não é? Tinha um monte de informante. E aí, meu? Onde é que tá o cara? Aí começaram a ver a rotina dele, ganharam filho, esposa, e foram pegando ali, triangulando. No dia certo ali, no dia oportuno, lá em maio de 60, abordaram o cara na rua, e aí o cara ficou meio assustado, tal, chegou a turma, pegaram, levaram ele para um quarto, né, num lugar lá desconhecido, que ninguém sabe, não sei se, né, deram um safanão nele lá, tal, mas o cara foi pego e levado para Israel. E aí o que aconteceu? Para não dar sinal para a Argentina do que tinha acontecido, o que estava acontecendo? Uma conferência de alguns cientistas judeus, de algumas coisas importantes que estavam rolando em Buenos Aires. Eles pegaram e colocaram ele num avião da Companhia Aérea de Israel e vestiram o Eichmann de, como é que fala? Aeromoço, né? Assistente de bordo, essas coisas. Comissário. Isso, comissário. Vestiram ele. Não, ele é funcionário aqui nosso, pô, tá indo embora. E aí, olhando assim pra ele, né? Tipo, você falar alguma coisa aí, você tá lascado, filho. A gente sabe onde você mora. E aí levaram o cara pra lá desse jeito. E pra você ver como o mundo que a gente vive não é brincadeira. A Argentina foi pro Tribunal Internacional contra Israel pra dizer, pô, você veio pegar um cidadão aqui sem nosso conhecimento, meu, levou o cara embora? No final das contas, Vitão, o Estado de Israel teve que pagar a multa para a Argentina por ter pego um nazista em território argentino e levado para o julgamento lá em Eichmann, cara, lá em Jerusalém. Pô, brincadeira, né, velho? Daqui a pouco uma página da dieta alternativa vai fazer um corte disso aí e falar, pô, a gente é bem based, né? Não é que esses caras gostam dessa palavra, né? Based. Todo mundo é based. Based. Assim, agora, né, o ponto, assim, é sempre coisa louca, né? Porque tá sempre girando em torno da influência comunista. Até abordar pra galera aqui, que a gente na conversa do Farolando ontem, falou abertamente sobre isso aí, né? De que está no ar, né, algo assim, uma profecia com uma capa de inevitabilidade. Uhum. E assim, eu tava até percebendo isso na minha vida, né? Eu, depois da fraudemia, eu confesso, assim, eu joguei a toalha brabo. Assim, eu perdi a vontade de viver. Eu não é brincadeira, assim, eu perdi mesmo, assim, a ver as pessoas de máscara e todo mundo morrendo de medo e cala sua boca, não sei o que, o William Bonner tá certo e não sei o que, você é o bonzão, né? Sempre, sabe, hostilidade absoluta, né? Contra qualquer pessoa que tentava falar, pera lá, né? Enfim. E eu perdi totalmente a vontade de viver e depois eu me recuperei. Mas agora eu percebo também que esse confronto que nós estamos passando é literalmente isso, porque assim, para a pessoa que é ateia, tanto faz. Ela tá ali preocupada nessa questão assim de que eu vou ter acesso a conhecimentos que até então eram ocultos para a maioria da população
e que revelam, assim, grandes, assim, a verdade sobre grandes eventos na nossa história moderna. Puta balela isso aí, o negócio é meio gnóstico, sei lá, não sei se estou falando, se estou se abusando disso, né? Uhum. Mas, e aí você tem pro pessoal que é religioso a questão apocalíptica mesmo, que eles estão colocando aí para todo mundo, né, assim, como algo totalmente inevitável e tal. Por quê? É, lá no nosso chat do Além da Imaginação, eu compartilhei uma imagem aí, não sei se compartilhei essa imagem já faz um tempo e tal, mas enfim, compartilhei uma imagem lá uma vez, que era assim, o Lenin e o Gramsci, segurando uma placa. E a mensagem, mais ou menos, era essa, que ó, a gente tá preso num eterno ciclo de Lenin e Gramsci. Agora o que tá aumentando é meramente, assim, né, o círculo, assim, o círculo vai aumentando em influência. Então, assim, aquela coisa. Agora a gente tá num ponto de que a gente vê em vários países do Ocidente a Revolução Gramsciana, de fato. No Brasil, o Brasil é um deles. O Brasil aconteceu de fato. E outros está acontecendo. Né? Assim, nos Estados Unidos a gente está vendo já algumas loucuras assim, que foi, pô, totalmente similar ao que já aconteceu no Brasil há uns 10 anos atrás. E que vem acontecendo desde a tal da redemocratização. Ah, e o ponto, assim, olha só que interessante. Uma operação soviética de infiltração dizendo que todos esses agentes serão expostos, e não somente isso, mas que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Então a gente vai vir com um novo sistema financeiro, a gente vem com, sabe, um novo sistema político, com tudo novo, com algo bem mais justo e feito assim para a humanidade triunfar de fato. Cara, isso é uma não sei, assim, eu acho que só de articular isso já é difícil. Eu demorei, gente, eu demorei 4 anos para conseguir articular isso. 4 anos. Eu tava desde 2021 vendo essas palhaçadas. E aí esse ano eu comecei a articular como eu tô articulando agora. Eu falei assim, é mais ou menos isso aqui que eu tô vendo. E a coisa tá braba, meu, porque toda vez que você olha lá, que nem eu falei ontem, assim, a pessoa fala, é o maçom, é o judeu, é o não sei o que lá, é o fulano de tal. E aí você fala, um momentinho só. Aí você vai lá, dá uma cotovelada num safado, o safado cai assim, aí é o diabo vestido daquela merda lá. Foi o diabo aqui de travesti. Olha o diabo vestido de maçom aqui. É só isso. Entendeu? Eu falei assim, é o mal travesti de alguma coisa, né? Exato. Na verdade é só um costume, né? Justamente um disfarce. E esse é o grande problema, seu Cameron. A pessoa ela dá um foco excessivo na capa, no disfarce. E, não, vou criar toda uma teoria em volta daquilo, quando na verdade é como o que eu comentei aqui do Eichmann, bicho, é a banalidade do mal. Quem é uma pessoa verdadeiramente perversa, quando você olha para ela, ela é um ser humano como qualquer outro. Aí você começa, não, fazer mas esse cara, não, ele frequentava uma loja da Rosa Cruz, perto da casa. Agora eu saquei. Pois é. É por isso, então, que ele fez isso. Não, bicho, é porque ele era ruim mesmo, cara. Ele era baixo astral. Tem até um ponto interessante que a gente estava comentando aqui antes a respeito do MK Ultra, né? Dizendo o seguinte, que quando a gente fala, né, desses assassinos programados, né? Fala-se muito do primeiro método da CIA tentar dar fim na galera que falava a respeito do MK Ultra. E o Frank Olson, que é um personagem que a gente já falou a respeito lá no episódio do MK Ultra, ele foi um cara que caiu de uma janela, a gente não sabe como, né, Cameron? Se ele deu impulso ou se deram uma ajudinha nele nesse serviço. Ele deu com a língua nos dentes, ele foi um whistleblower, né, que eles chamam, e ele disse, estão mexendo com gente, meu. Estão pegando criança, estão pegando doente para fazer um negócio. Os caras, pô, meu, você vai prejudicar a gente, você é um funcionário tão exemplar, vem com a gente ter uma conversinha numa sala aqui, e aí de repente a janela se abriu e ele caiu gritando lá embaixo, né? O que aconteceu, né? De repente, cara aí, meu, só porque a gente tá fazendo hipnose, eletrochoque, ou enchendo a cabeça das pessoas de droga, né? Não dá, né, meu amigo? Você tá indo contra os interesses aqui da nossa agência. Então é isso, cara. E aí ninguém fala, pô, quem foi os caras, né? A gente tava falando lá do Allen Dulles. Pô, meu, o Allen Dulles foi um cara que redesenhou o mapa da Europa depois da guerra. Foi um cara perverso.
perverso. Aí alguém fala, não, é porque ele tinha o cabelo branco, ele usava um belíssimo bigode. Ele, na verdade, ele era de origem do Camboja. E os cambojanos fazem coisas horríveis contra a humanidade. Nós devemos perseguir os cambojanos. Aí você, cara, isso não faz sentido. Exato. Você coloca um peso excessivo no agente, né? Naquilo tudo que cerca a pessoa, e se torna, na verdade, até um atenuante pro cara, né? É a mesma coisa que você fala, pô, o cara deu um tiro no outro porque ele teve uma infância difícil, bicho. Então, quer dizer, quando o PM vai lá e pega o cara, bota o joelho na nuca dele, ninguém pensa se o PM teve uma infância violenta pra pegar o cara, né? Mas o ladrão, aí não, coitado, ai, a família, ele não teve mãe, o pai tomava cachaça, encheu de cotovelada. É complicado, né, Cameron? Então, cara, eu acho, assim, né, nesse tempo aí de fraudemia pra frente, foi uma coisa que me deu, assim, também essa impressão de que, olha, as pessoas não querem conversar nada sério. Nada, as pessoas não querem conversar nada sério. Elas querem ser entretidas. E a maioria das pessoas que estão discutindo política, elas fazem ou por um fetiche, porque elas se acham inteligentinhas, ou por mero entretenimento. É um entretenimento intelectual, assim, eu não gosto de ver um Faustão da vida, mas eu acompanho aqui as notícias e tal, e vou tendo aqui as minhas opiniões sobre os fatos mais recentes. E olha, o cara, deu assim, né, soltei aqui os arquivos. 82 mil páginas. O que é isso? Ali, como vocês podem ver no Black Vault, né, que a gente tem acesso ali no documento que a gente vai compartilhar com vocês, onde tá lá todo compilado os JFK Files, só 2017, só em 2017 você tem lá quase 100 gigas, porque você tem de julho pesa acho que 39 gigas, e novembro pesa 47 gigas, assim, um negócio desse, assim, pô, quase 100 gigas, pô, de arquivo, cara, né? E a pessoa vem e assim, olha só, né? Uma vez eu tava conversando com um amigo meu que é gringo, né? E a gente tava falando sobre os influencers lá fora. A gente citou o caso daquela mulher lá, aquela Candace Owens, que trabalhava com o Ben Shapiro. E aí eu falei assim, bicho, eu acho que se você perguntar pra ela onde fica a Ucrânia no mapa, ela nem sabe apontar. Onde fica? Aponta a Ucrânia pra mim aí. Não vai saber apontar. Né? E assim, a gente tem várias pessoas assim. Eu mesmo falei um negócio lá ontem no Farolando. Eu achava que o Brasil tinha 50 estados. Imagina a minha cabeça. Entendeu? Eu falei assim: você acha que eu sei alguma coisa de onde eu tô? Eu falei, sei nada. Fica exagero, tá, gente? Mas Claro. É aquela coisa. Tudo me parece muito estranho. Eu tô assim com. Uma vez meu avô falou um negócio que a gente, quando sai no trânsito e tudo começa a dar errado, você tem que parar o carro, encosta o carro numa vaga lá e tal, e, cara, fica uns 15 minutinhos assim parado, e aí você retorna. E isso é uma regra pra vida. Às vezes a gente vai fazer um trabalho, vai fazer um negócio, quando tá tudo errado, cara, para, dá uns 10 minutos e volta. Às vezes é a gente que tá errado. É a gente que é o problema ali. Né? Um negócio de energia, sei lá, de timing, enfim, né? Não tá rolando. Não tá rolando, né? Agora, eu tô nessa situação hoje em dia, eu já tô nesse ponto assim, ó, cara, tá na hora da gente encostar o carrinho e observar. Porque, ó, esse pessoal todo vai cair num precipício e a coisa vai ser feia, bicho. Entendeu? Porque o desespero é enorme. O desespero é enorme. Ontem, Gabriel, eu tô falando aqui já, assim, igual um louco, né? Fique em paz. Ontem eu vi um negócio assim no Twitter, cara, caí pra trás. Que o cara só relembrava. Quando a gente era criança, eu vou fazer 30 anos esse ano. Então, quando era criança, anos 2000. Nos anos 2000, se tinha lá os documentários. Olha só, esse fulano, ele vive com $1 na África por dia. Esse miserável ganha $1 por dia na África. E aí, quando você faz a conta da inflação, dá mais ou menos assim, o equivalente a uns $3, $4 hoje em dia. O brasileiro hoje vive com $8 dia. O salário mínimo brasileiro é $8 dia. Então a gente só é 2 vezes, mais ou menos, mais rico que o africano miserável. Então, enfim, não sei o que eu tô falando isso, mas isso me impressionou muito. E eu fiquei assim, embasbacado, cara, de falar assim, nossa, como que as pessoas têm a pachorra, né, a coragem de falar, são os problemas aqui, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu falei, cara, a gente tá afundando, e esse pessoal vai jogando mais terra em cima da gente, terra e documento, não sei o que e tal, e enfim, e ninguém consegue fazer nada, tá todo mundo se ferrando e ninguém consegue fazer nada, é só uma confusão e sempre assim, sempre tem um culpado, sempre tem um fulano,
E, no fundo, mais esse negócio de apontar dedos mais serve como um caranguejo no balde, né? E aquela coisa assim, tá todo mundo no buraco, assim, e aí, vamos sair ou não vamos? Foi assim, aí um começa a sair, não, esse aí recebe influência dos judeus e não sei o que e tal. Exato. E aí tem um cara, assim, e aí o louco é que, de repente, assim, a história da humanidade recente é assim, aí o louco, assim, tá todo mundo nesse buraco, né? Aí, de repente, cai uma pessoa no buraco, cai lá uma pessoa jogada no buraco, assim, né? E aí você fala, e aí, fulano, o que aconteceu? Qual o seu nome? Aí o cara, ser gay, não sei o quê. Aí você fala, pô, você é da onde, filho? Ele é da Rússia. Aí ele, eu tenho que avisar vocês. Quem tá jogando terra na gente são os soviéticos. São eles que estão fazendo isso. Ah, cala sua boca, seu idiota. Não sei quem é você, seu conspirador. São os judeus, não sei o quê. Aí o cara, não, são assim, eu era deles. Eu tava jogando terra em vocês. E agora eu falei umas besteiras lá, eu fui jogado aqui dentro. Ah, que exagero. Não acredito nisso, não. É isso. Não, tem esse tipo de coisa, cara. E o fantástico é o seguinte, Cameron. Eu vou até colocar aqui na tela essa questão, por quê? Quando a gente fala a respeito desses assuntos que são polêmicos, que têm os seus problemas, a gente tem que falar a respeito da agência CIA. Por quê? Pô, tem a KGB, teve a NKVD, inclusive a NKVD cometeu crimes de guerra na Segunda Guerra Mundial. Olha, sim, realmente, não dá para negar, né? O Yomi Raipacepa lá fez, teve até um outro cara que era um documentário, aquele cara de óculos, não sei como é que era o nome dele, também era um cara desertor. É o Lunev. Ah, tá. O Lunev acertou, se eu não me engano, ele fez não sei se agora perdão pra galera aí, né, que eu ainda não sou craque nisso aí. Eu não sei se foi o Lunev ou o Golitsyn, que fez 190 previsões e 140 já se cumpriram. Assim, é o analista mais fantástico de todos os tempos. Seu cara acerta tudo. Então, assim, e agora, imagina se chegar e desacreditar um cara desse. Ah, que besteira, isso aí, né? Não é? Enfim, exato. só esse meu comentário. Não, realmente. Então, para a gente falar a respeito desses documentos, a gente não falar a respeito da atividade dos americanos, seria um ato leviano. Por quê? Né? Aqui a gente tá com essa arminha aí que você tá pensando, não, será que é uma arma de super precisão com a mira dessa? Não exatamente. Essa é uma pistola de infarto. Ah, não, agora não dá, Gabriel, vou fechar o vídeo. Eu vou apertar o botão vermelho no navegador, eu não acredito. Isso é verdade, bicho. A pistola, ela disparava uns dardos envenenados, feito de gelo ou de algum outro material solúvel no corpo humano, que se dissolvia, né, dentro da pessoa. E esses dardos tinham uma toxina que provocava um ataque cardíaco instantâneo, na hora. E aí, como não tinha um sinal, não sobrava nada no corpo da pessoa, não tinha um sinal visível, uma perfuração, uma evidência de envenenamento durante a autópsia da vítima, isso tornava a morte indistinguível de um ataque cardíaco natural, que pode acontecer com todo mundo, principalmente depois do aspartame. E de outras coisas da Big Pharma que aconteceram nos últimos anos. Então, esse tipo de arma foi desenvolvida na Guerra Fria, né? E era um método discreto de você, né, apertar o gatilho em certas pessoas que eram ameaças ao governo dos Estados Unidos e não deixar rastro. Então, você mira em político, em espião adversário, em desertores, não é? E essa arma aqui, o relatório, né, quando foi soltado a público, foi em 75, bicho. Então, quer dizer, o governo americano, já há 50 anos, né, tem uma arma que gera infarto, bicho. Imagina o que os caras têm agora, Cameron. Exato. Imagina o que os caras têm na mão, cara. Isso aqui era uma arma discreta. Então, quando você ouve aí que determinada pessoa caiu, tal, não sei o quê, pode ser que os caras tenham melhorado um pouco os métodos, seu quê. Eu acho que melhoraram, que agora eles têm uma arma que nem essa aqui, ó. Sabe? Que você desmoraliza as pessoas, né? Tem um nego tirando foto pelado, tem o outro se prostituindo, entendeu? Pessoas aí chorando, ai, meu namorado, não sei o quê. Então, assim, é isso. Todo mundo virou uma criancinha ridícula agora. Não é? E, cara, e fora assim que a gente já mostrou, né? Do MK Ultra também, que vários dos nossos eletrônicos são sim uma arma, né? Que podem ser utilizadas contra nós.
Inclusive, nesse episódio do MK Ultra, a gente mostra uma patente que o cara consegue usar contra você a rede de luz da sua casa. Entendeu? Se o cara nego joga uma frequência lá assim, você começa a ficar, as paredes estão falando comigo. E aí, nossa, o tio tá muito louco, assim, bota ele no hospício. E o cara tá falando a verdade, assim, sabe? Tá de fato mesmo falando com ele a parede. Assim, você já assistiu? É um detalhe interessante. Você já assistiu aquele desenho do cachorro que é o Capeta? Como é que é o nome? Você lembra que é do Adult Swim? Você já viu esse desenho? Pitoco? Não. Não, Pitoco é brasileiro, era um site. Não, era um cachorro que era o diabo. O pessoal que é do chat aí vai matar rapidinho. Ele era um cachorro preto que ele era, na verdade, o diabo. E ele fazia uns ritual, ele vivia num lugar meio bizarro. E aí só o vô via. Só o vô via que aquele bicho era perverso. Mr. Pickles? Isso, Mr. P. Esse aí, cara. Meu, é um desenho bizarro esse aí. Eu nem recomendo que o pessoal assista. Mas é essa síndrome, sabe? Porque isso é um estereótipo de muitos desenhos, né? Tipo, é igual a... Tinha... Como é que era? O Phineas e Ferb, que a irmã via que eles tinham um bunker, um laboratório, só que só ela via e quando chamava a mãe, vem ver aqui o que tá acontecendo. Aí ela via, aí os moleques já tinham escondido tudo, entendeu? Então é mais ou menos assim, Cameron. Eu era fã do laboratório de Dexter. Tá vendo? Era louco pra ter ou ter o quarto do Rei Arnold, ou ter o laboratório do Dexter. Eu falei assim, isso aqui deve ser uma coisa fantástica. Uhum. Mas enfim, fazendo comentário aí, sei lá. Não. Agora eu ia até comentar do negócio aqui, você botou na tela, né? Tem russo, assim, recentemente, né? Tem outras armas também, né? Você mostrou desse russo aí, né? Isso. É importante mostrar aqui pro pessoal também na tela o senhor Alexander Litvinenko, né? O que aconteceu? Esse cara, ele era do serviço secreto, né, da Rússia, e ele quis meter o pé, quis dar com a língua nos dentes e tal, e esse aqui na tela é o antes e o depois. Então você vê, ele é um rapaz cabeludinho e tal, e ficou assim. Por quê? Ele foi envenenado com polônio. Então veja, eu falei dos Estados Unidos que eles tinham uma arma que gerava um infarto. O Putin, ele já é um cara um pouco mais direto na abordagem dele, né? Ele chama o cara para tomar um chá, ele abre a janela, ou ele mostra a xícara de chá. Ó, na xícara de chá tem polônio, e a janela você dá o impulso aí, eu nem vou fazer nada. E se você tentar vir para cima de mim, você sabe, né? O Putin é faixa preta, né? Lá no Sambo lá. Exato. Se vier para cima de mim é em vão. Não dá. Tem até uma história que o Arthur já contou aqui uma vez, que eles encontraram o Putin numa sala com o Bolsonaro, aí falaram pro Bolsonaro, vai lá dar uma olhada nele lá, que ele é faixa preta, tira uma onda lá com ele, que ele é da porrada, né? Aí disse que o Bolsonaro pegou no blazer dele assim, e aí, vamos? Aí foi pros tradutor, né? Vamos. Aí ele virou assim pro Bolsonaro, bora. Ia tomar um C8zão ali, não ia nem ver onde. Meu Deus, cara, não, e ele tem aquele olho de peixe morto, assim, cara. Ele é um cara que ele não tem muita emoção, né? Você já procura, desculpa eu te cortar, né? Fica em paz. Só de você ver Russian Wrestling Team Training. E aí, é só psicopata maluco, assim, cara. Meu professor de wrestling aqui no Brasil amava os russos. Falava assim, meu sonho é ser que nem eles. Que os caras são linha dura mesmo. Eu falei assim, pô, você já é tipo o Pol Pot, imagina esses caras treinando então, cara. Não, tem os caras bizarros, né? Aqueles caras da Chechênia lá, que os caras do UFC, que tem aquela barba lá luta com urso, caramba. Pô, esses caras, entendeu? É só os caras é baixa astral. Me dá um 9mm, eu vou dar 15 tiros nele, quero ver se é ninja agora. E aqui esse cara, galera, o Litvinenko, o que aconteceu? Ele já estava vivendo fora da Rússia, ele já tinha metido o pé. E aí deram um tiro de guarda-chuva nele, né? E aí, cara, teve ali em Londres, tal, ele teve... aí tem duas vertentes, né? Ou colocaram no chá dele, o chazinho de polônio, ou deram um tiro de guarda-chuva nele. E aí, cara, é verdade, não é verdade e tal, teoria da conspiração, não sei. Ó, não tem uma evidência clara, mas é aquela história. A arma da CIA foi construída para não deixar evidência. Então você acha que do lado de lá os caras também não estão pensando nisso aí, pô, vão fazer uma autópsia no cara, vão pegar lá um dardo lá, aí vai linkar com determinada indústria,
e aí vai chegar em nós. Então a gente tem que fazer um negócio aí mais de boa, mais discreto. E aí deu no que deu, e o rapazinho aí não ficou bem, né? Enfim, foi de F aí em 2006. Então, assim, quando a gente fala desse tipo de coisa, né, de assassinos programáveis, né? Ou de fato a ação do governo contra determinados indivíduos. Eu lembro que tinha até um doido no YouTube que era mais ou menos da linha da gente assim, só que ele era mais doido. E ele falou que o câncer do Enéas foi isso aí. Que foi algo... que foi alvo de operação internacional, porque se ele chegasse na presidência do Brasil, o Brasil ia ser uma potência mundial, então aí mataram o homem antes. Eita, o Brasil aí, quase que nós fomos sabotados aí, porra, pela... Enfim, né? Nossa, imagina, tomara que ninguém mate o Abrão, foi todo mundo aí da... É legal. O negócio que eu penso assim, né, do Abrão, né, que eu vejo assim, dos irmãos Weintraub, né? Eu falo que interessante, né? Porque todo mundo os despreza, sabe? Essa é a impressão, todos os desprezam. E não digo um desprezo assim, tipo, fica pra lá. Não é isso. É aquela coisa assim, esse aí não é nada, entendeu? Uhum. É como, sei lá... Como underdog. Aquela, sabe, aquele desprezo que a gente tem, se ela tá chovendo, e aí fica pingando assim na janela. E a gente tá vendo pela intensidade da chuva que não vai pingar pra dentro. Só que tem lá uma pessoa desesperada, sempre uma mulher. Fecha a janela! Fecha a janela! Não, calma, deixa, vai ficar muito abafado, pode ficar tranquilo. O pessoal tem esses caras aí são nada, entendeu? Deixa isso aí tem 15 mil seguidores. Nossa, olha só, teve 200 likes. Eu aqui, ó, com meu jornalzinho aqui de merda aqui, tem não sei o que, 80 mil likes. Exato. Olha só, pessoal Pix, não sei o que, então... Agora... E não, teve a galera do Pix ontem. Nossa, isso aí ontem, né? O grande Micto, ele foi lá no Vilela, aí chegou, ô galera, manda aí dinheiro pra mim. Aí a gente tirou uma onda com isso no Farol lá, né? Colocamos isso no Twitter. Pô, meu, o cara tá pedindo dinheiro de novo, o cara ganha dinheiro de fundão, ganha salário de partido político. O cara já resolveu a vida, ganhou milhões da primeira vez. Aí qual foi a resposta do cara? Ele mandou um print do Pix que ele fez de novo. Toma, senhor presidente. Eu dou com orgulho pro maior presidente que o Brasil já teve. Né? Pois é, esse aí foi bolsoleprizado. Tem o MK ultrazado e tem o bolsoleprizado. Filho, você foi bolsoleprizado, é pior que MK Ultra. Seria melhor se tivesse dado LSD pra você ficar doidão aí. Você precisa se divertir, sabe? Aí você é só, sabe, uma pessoa com uma úlcera mental aí, não é verdade? Ia desencanar pelo menos um pouco, né, meu? Mas é isso aí, seu Cameron. Considerações finais aí. Você acha, então, que o JFK foi morto pelo motorista mesmo? Eu acho que foi mudanças climáticas. E aí deu uma diferença de pressão, explodiu a cabeça do cara, ninguém entendeu nada. E você vê pra mulher dele que sai desesperada ali, fala, tá acontecendo. Assim, pois seu marido fez isso mesmo, porque ele mesmo coitado. Coitado. Vai saber, ele era um Nephilim, alguma coisa assim alienígena. Não, mas tirando essa piada aí, tirando essa brincadeira, só relembrando, as anotações dos nossos comentários no episódio, você pode acessar no primeiro link, tá bom? Da descrição aqui do vídeo. Você vai cair no nosso canal no Telegram e nós temos um canal e um chat. E o chat você acessa seguindo as instruções que tem no nosso canal lá, tá bom? É super fácil, 2 botões. E assim, para achar, se você tá vendo isso daqui 2 anos, 3 anos, é só você ir no Telegram e procurar, no pesquisar mesmo lá, o episódio pelo nome e pronto, você vai achar, tá bom? É bem fácil, cara. E assim, sobre esse assunto, volta ao que eu falei no começo, é uma grande cortina de fumaça. É uma grande cortina de fumaça. A gente tem algo acontecendo dentro dela. É uma cortina de fumaça, mas tem uma atividade ali dentro. A gente tá vendo algo acontecendo. Mas o interessante é a gente só dar uns passos para trás e observar assim, ó, vamos ver, vamos comentar vamos observar e comentar as movimentações e não o conteúdo em si por enquanto, porque, pô, são 8 anos de trabalho, 82 mil páginas, entendeu? Quem tava falando que leu isso aí? Ah, meu filho. Nem cunhar, porque aí ela tem uma limitação, né? Você vai botando os OCR lá, né? Que é o método que ele lê a página, ele tem limite, isso aí não é eterno, você não vai pondo lá, eterno, vai lá, 8 mil. E outra, você não tem braço para fazer, tem muita página que não tem nada de interessante. Então, assim, a gente fez um filtro do que deu para ver até agora, daqui dessa pesquisa, que muitas pessoas fizeram. Então, isso aqui é um trabalho de muita gente.
Mas eu acho que dentro desses documentos aí vão surgir ainda coisas muito interessantes e outras coisas estão para sair. Inclusive, se sair a lista do Epstein, certamente vira programa aqui, a gente precisa falar disso. A gente já falou isso brevemente no programa de Portões Massas Italianas, mas eu acredito que saindo a lista e o nome das pessoas, aí que o bicho vai pegar. E eu acho que esse é o ápice, né? O que o Trump poderia fazer de concreto nesse sentido é soltar. Solta a cartinha, Tigrinho! Exato. Solta aí, seu Trump. Eu tô esperando, hein? Bom, vamos nessa. É isso. Boa. Recreio. Vamos pro recreio. Valeu, pessoal. Até o próximo Além da Imagination. Obrigado. Tchau.